Olá, estamos aqui em mais um bate-papo nas redes. Hoje conversando com a professora Herotilde Honório. A Herotilde é médica, jornalista e uma presença bastante ativa no debate nas redes sociais, sobretudo no que diz respeito ao acesso à comunicação. Herotilde, uma das coisas que me chamou bastante atenção no teu perfil, eu visitei antes da gente bater esse papo, é o mote, o jargão que você adotou para abrir as suas postagens. Você começa sempre dizendo, precisamos saber. Como é que surgiu esse mote? Precisamos saber é um grito ansioso. Como professora de comunicação e ao conviver a vida inteira e principalmente na atualidade com a distorção, com a mentira, com a ênfase negativa e com tudo que a mídia, a grande mídia, como se diz, faz com a população, com a sociedade brasileira, esse é um grito ansioso para dizer para o internauta, precisa saber da verdade dos fatos. Você precisa saber na sua origem. É uma tentativa, talvez como professora, de chamar a atenção, na verdade, para a verdade. No meu primeiro mandato lá na Câmara, a gente fez uma discussão, inclusive houve a revisão da lei orgânica do município, e nós discutimos muito o tema da democratização das comunicações e cometemos uma ousadia que à época teve a constitucionalidade muito questionada, que era a regulamentação das rádios comunitárias. Então, nessa época eu interagi um pouco com o fórum que discutia a democratização das comunicações. Você acredita ainda de que a gente pode evoluir nesse debate da democratização do controle dos meios de comunicação, já visto a forte concentração que a gente tem? Eu acho que democratização e controle são dois conceitos que se chocam. A gente precisa, como sociedade, evoluir para a democratização dos meios de comunicação. Toda vida que se fala nisso, por conta da herança da ditadura, nós temos, e a grande mídia coloca, a liberdade de expressão. Liberdade de expressão é diferente de liberdade de imprensa. A liberdade de expressão, ela remonta à Grécia Antiga, a liberdade do cidadão na ágora de falar e ser ouvido. Isto é liberdade de expressão. A liberdade de imprensa é uma outra coisa. A liberdade de imprensa, na atualidade, só existe para o oligopólio da comunicação. O cidadão comum não tem o direito de fala. O cidadão comum, ele está dependente desse oligopólio, e como eu falei no início, da forma como essa notícia é coletada, na forma como essa notícia é repassada, servindo aos interesses desse oligopólio, dessas famílias donas da comunicação no Brasil. E isso que nós temos hoje, uma parte da população alienada, repetindo, feito papagaios, aquilo que ouviram e viram no Jornal Nacional ou na novela. Você aderiu muito fortemente às redes sociais como instrumento de manifestação da tua opinião, da tua leitura dos fatos, de participação do debate público. Você acha que o caminho de democratização da comunicação hoje passa inevitavelmente pelas mídias sociais, pelas redes, pela internet? Como é que Foi exatamente isso, foram as mídias sociais, foi a internet que deu voz ao cidadão comum. A coisa assim, o jornalista que formado lá na escola de comunicação e que vai trabalhar para um grupo de comunicação com seus interesses, ele até pode ter uma boa formação, ele até pode ter uma boa formação política, mas ele não vai falar o que ele pensa dentro do papel social que ele exerce. Ele vai falar de uma forma, vai selecionar os fatos, vai dar ênfase, vai omitir da forma como o patrão está dizendo e com o editorial, que é a linha mestra filosófica da sua empresa. Então, as redes sociais deram voz a todos que têm acesso à rede social, naturalmente. Claro que dentro disso tem toda uma estrutura montada por esses próprios oligopólios, pagando a blogueiros, pagando a outras pessoas para reforçarem e para continuarem dentro desse meio, que é o meio mais democrático, continuarem a mentira. Ao mesmo tempo tem de tudo na internet. Tem tudo na internet. Por isso que a gente precisa de educação,
para a gente saber ler e interpretar, É para a isso gente que eu saber queria te ler e provocar. contextualizar. Como professora, né, na área de comunicação, você atuou muito tempo. Precisamos. A gente está vivendo um momento de uma conjuntura política bastante singular, né, um retrocesso muito forte nas conquistas democráticas, às vésperas de mais um pleito eleitoral que dialoga com as questões do dia a dia que o cidadão vivencia, as eleições municipais. Como é que orientação a gente poderia dar para o cidadão ou para o eleitor selecionar conteúdo? Eu acho que exatamente todos os candidatos, todos os partidos, e os partidos especificamente de esquerda, eles precisam visualizar essas questões. A questão principal da democracia, a questão da boa informação e a questão de se colocar contra tudo aquilo que é um processo de retrocesso, de perdas de direitos, como nós estamos vendo aí na calada da noite, todos os dias. As pessoas precisam dar a cara a tapa, precisa ir até a comunidade, precisa conversar com as comunidades e de uma forma que faça jus à sua cartilha, a cartilha do partido. É isso que eu não tenho visto nos últimos tempos, no PT, na esquerda e nos militantes. Porque também, colocando essa história de militante, esquerda e internet, assim, o militante da internet faz um bem imenso, é muito bom, mas ele tem todo um público, que é um público já selecionado, por conta do acesso ao meio. E o grande público, lá no bairro, lá no fim do mundo, que só tem acesso à televisão. A militância virtual não substitui a vida real, né? Não substitui a vida real, absolutamente. Então, precisamos saber que é virtual, mas eu tenho também o Movimento Ceará de Paz, que há 7 anos nós vamos aos bairros. Nós vamos quem? Um grupo de pessoas de boa vontade. Tem uma juíza, tem um delegado, tem um bispo e tem pessoas militantes que nós vamos aos bairros, nos reunimos todos os últimos domingos do mês para discutir o que está acontecendo nessa conjuntura das associações, das necessidades dessas pessoas e orientarmos essas pessoas numa direção de uma vida mais digna, com relação à segurança, com relação à saúde, com relação à educação, aos postos de saúde, às escolas. Então, nós conversamos com essas pessoas e essas reuniões que fazemos, adotamos uma metodologia, mais ou menos como uma ágora, em que todas as pessoas têm o direito de fala e todas as pessoas têm o direito a ser ouvido com um tempo determinado, para não priorizar, por exemplo, eu que sou médica, aí a fulana que é empregada doméstica, eu falo mais do que ela porque eu sou mais. Não, ela fala da sua realidade, tanto quanto eu, com 3 minutos, falo da minha realidade e de contexto daquela realidade que ela está colocando. Então, a gente aponta com determinadas soluções, a gente indica algumas coisas para essas pessoas e ouve. E essas pessoas que não têm o direito de fala na internet ou o direito de fala mesmo socialmente, quando elas se sentem ouvidas, elas são pessoas que estão vivendo o dia a dia e que colaboram e que contribuem, que necessitam, na verdade, desse espaço. Então, você junta essa militância virtual com a militância presencial. Sem essas duas coisas, a gente vai, durante muito tempo, continuar fazendo o mesmo do mesmo. A gente está se aproximando de eleições municipais, estamos falando de democratização da comunicação, democratização também da possibilidade de emitir opinião, de ler os fatos, de interpretar os fatos que a internet proporcionou aos cidadãos. Você acha que propostas que se relacionem, por exemplo, com a democratização do acesso à internet nas cidades, internet livre, seria uma pauta obrigatória da esquerda nessas campanhas? Acho que sim, uma pauta. Quanto mais você lutar por essa questão da democracia, da voz ao outro e você ouvir, esse é o mote de uma sociedade que caminha para depurar os seus vícios. Se você só ouve um determinado grupo, se você só escuta uma determinada facção, você de repente vai ficar sem o contexto geral. Como é que a gente social. pode escapar, a gente que também tem uma tribo, de certa forma, né, tem um enraizamento, numa formação, num campo ideológico, né, numa trajetória de militância e movimento, como é que a gente escapa do nosso próprio aprisionamento, do nosso próprio sectarismo? Porque é algo que também acho que deve ser objeto de reflexão
de todos nós que temos militância, né? O risco de sectarismo na militância também é muito forte. Como é que você vê isso? Conhecimento e humildade. Pelo conhecimento, quanto mais você lê, quanto você mais escuta opiniões divergentes, quanto mais você aprofunda o seu próprio pensamento, quanto mais você se fundamenta, quanto mais você reflete e é flexível, mais perto de uma verdade você chega. Humildade, conhecimento e humildade e reflexão. Bom, por fim, eu queria explorar aqui a tua outra veia profissional, que é a medicina, mas associada também ao teu ativismo, né, a tua militância. Você integra um movimento recentemente constituído, que é o Médicos pela Democracia, né? E é uma boa nova, né, a articulação desse... Me fala um pouco disso. Meu Deus, isso é o oxigênio, porque não existe classe mais de direita do que a classe médica. Hoje, um pai direciona um filho para fazer medicina porque sabe que ele vai se dar bem. E o que é se dar bem? É ter uma mansão, é ter viagens para a Europa, é ir para Miami fazer compra. E na maioria da cabeça dos meninos que se direcionam para a medicina, tem exatamente esse processo, e não o benefício à sociedade, o tratar o ser humano, o acolher o ser humano. Embora se aponte, na atualidade, com os projetos pedagógicos das universidades, bem mais humanizados, bem mais próximo das comunidades, mas esse grupo de médicos já mais antigos, da minha idade, tem gente nova também, mais ou menos uns 120 a 150 médicos pela democracia, é exatamente a esperança de que a defesa do SUS, a defesa dos pobres, a defesa de uma medicina humanizada, ela é possível e pode ser implantada. Bom, essa é a professora Herotilde Honório, médica, jornalista. Você pode segui-la no Facebook, no perfil Herotilde Honório, não é isso? Muito obrigado, Herotilde, e a gente se vê aqui no próximo bate-papo. Valeu. Obrigada.